Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao canal Experiência de Valor. Se você não me conhece, o meu nome é Ivo Maia e eu simplifico o mercado financeiro e te ajudo a investir melhor de forma global através deste canal. E investir no exterior já não é mais um luxo, e sim uma necessidade. Nos últimos 5 anos, o investimento no exterior ficou cada vez mais acessível e com isso abriu um mundo gigante de oportunidades para todos nós que somos investidores. E eu não vou nem falar de toda a fragilidade econômica e política que temos no nosso país há décadas. E tudo isso junto corrobora para ter uma diversificação global da nossa carteira. Pensando nisso, eu criei esse quadro aqui no canal, ainda sem nome, para falar dos ETFs que existem no mercado internacional. Como vocês vão ver bastante aqui no canal, eu acredito que utilizar a estratégia de investir através dos ETFs é um negócio sensacional e muito rentável no longo prazo. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre estudos com relevância estatísticas que mostram como investir através de índices você consegue bater uma boa parte dos gestores profissionais do mercado. Aí quando sair esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Sobre este quadro, explicando de forma bem simples, eu vou falar das estratégias dos ETFs e suas características, para que você consiga ter um bom material para começar os seus estudos. Eu sei que não precisava nem dizer, mas acredito que o óbvio precisa ser dito sempre. Então, este vídeo não é uma análise de investimento e nem tem a intenção de dar uma sugestão de investimento para você. Então, todo e qualquer resultado que você obtiver utilizando o conteúdo deste vídeo será de sua total e inteira responsabilidade. A intenção aqui é para fins educativos, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos falar mais sobre isso? Vamos lá, se você chegou até este vídeo, provavelmente já sabe o que é um ETF e está procurando informações mais específicas. Mas, se você caiu de paraquedas aqui, um ETF é simplesmente um fundo de investimento que tem as suas cotas negociadas na bolsa. Ou seja, sem aquele lero-lero de ter uma quantidade mínima para investir, ou como muitos fundos colocam, aquele tempo que chega às vezes até 30 dias em alguns fundos para você poder sair e ter seu dinheiro de volta. Com o ETF, basta você ter o dinheiro, de fato, para comprar uma cota do ETF, ou um vendedor e comprador, ou comprador, no caso de você querer vender as suas cotas. Então, é um mecanismo muito mais simples. Sobre o ETF Vanguard Total World Stock ETF, ou simplesmente ETF VT, é um dos ETFs preferidos da Bolsa Americana. Listado na Bolsa de Valores americana desde 2008, o VT tem o objetivo de acompanhar o índice FTSE Global All Cap, que cobre mercados bem maduros e também os mercados em desenvolvimento. Assim, ele tem um foco em ações americanas e também estrangeiras. Ele é um ETF de investimento global. E para quem não sabe, a FTSE é uma empresa independente de propriedade da Financial Times e da London Stock Exchange, que é a Bolsa de Valores de Londres. Ela é uma empresa que tem como objetivo o desenvolvimento de índices e outros serviços de dados em escala internacional. Ela é responsável por desenvolver o índice que é utilizado pelo ETF VT, assim como a empresa Standard & Poor's é responsável pelo índice SP500, que é um índice utilizado por vários ETFs e fundos pelo mundo inteiro. Voltando a falar do fundo, a alocação e estratégia desse índice é ponderada pela capitalização de mercado de cada ação. Ou seja, a porcentagem de dinheiro que é alocada em cada ação vai depender do tamanho das empresas nas bolsas de valores. Ou seja, em outras palavras, quanto maior a empresa valer no mercado de ações, maior vai ser a concentração dela nesse ETF. Mas aí vem uma coisa boa, você vai ver que até a maior empresa tem uma concentração muito baixa nesse fundo. Só que isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. E para simplificar, o foco do índice é medir o desempenho do mercado de ações de grandes, médias e pequenas empresas localizadas no mundo inteiro. A intenção é você conseguir ter por volta de 98% do mercado do mundo num único ETF. Ou seja, tudo que for desenvolvido e criado no mundo, você vai ter uma participação. Sobre a gestão é feita pela Vanguard, do John Bogle,
que é o mesmo escritor do livro Investidor de Bom Senso. E você quer um conselho de coração, leia esse livro agora. Leia mesmo. Para falar da composição, nós vamos aqui para a tela do computador que eu preparei um material para você. Como já foi falado, o ETF VT ele investe globalmente, ou seja, ele tem empresas do mundo inteiro num só ETF. O ticker para você encontrar na Bolsa Americana e poder investir nele é VT, como está aqui na tela. A gestora é a Vanguard. A taxa de administração é de 0,08%. E atualmente tem 9.074 ações, segundo o site da própria Vanguard, que é a gestora do fundo. Além disso, o fundo tem empresas de 47 países, incluindo mercados desenvolvidos e emergentes. E aí, aproximadamente 94,43% da receita do fundo está alocada em países desenvolvidos e o restante está em países emergentes. E também outro ponto que é importante, como vocês podem ver, o fundo é gigante. Ele tem um patrimônio de 30 bilhões de dólares, que foi o que foi também visto no próprio site da gestora. E aí a última atualização que tem é do dia 30/6/2021. E aí já aqui em seguida, nas próximas telas, eu vou mostrar um pouquinho com mais detalhe a composição do fundo, por região, por país, entre outros pontos, tá? Na parte de exposição por região, os últimos dados revelados pela própria gestora é do dia 30/6/2021. Como vocês podem ver aí na tela, mostra uma vasta diversidade por continente e mercados, com a maior concentração na América do Norte, que é onde tem as empresas com maior capitalização de mercado. Agora também pelo mesmo ponto de vista da diversificação, só que agora pela exposição por países, essas são as 10 maiores posições do fundo por país. Como vocês podem ver, a maior concentração de fato é nos Estados Unidos e é seguida pelo Japão, Hong Kong e outros países que vocês podem ver nesse ponto. E aí outro ponto interessante que vocês podem ver aqui é que conforme está detalhado, as 10 maiores posições ficam, né, no somatório com 86,90% da alocação. Então, os outros 13,10% do fundo fica alocado nos demais 37 países que compõem esse fundo pelo mundo. Então, um ponto importantíssimo a ressaltar aqui é que o fundo é exposto também às moedas desses países. Então, nós estamos falando que esse ETF ele também está exposto ao dólar, ao euro, à libra esterlina, ao franco suíço, ao iene do Japão e outras moedas fortes. Então aqui você também já consegue diversificar o seu investimento também em moedas. E aí não fica concentrado apenas no real, levando peia por causa da inflação e da desvalorização cambial. E aí se você ficou curioso também, o Brasil tem um peso ali de 0,7% nesse fundo. Claro, o Brasil, apesar de ser um país continental, ele representa menos de 2% do PIB do mundo, como eu vou colocar aí também na tela, um print de uma imagem agora recente que mostrou essas posições de contribuição do PIB no mundo. Sobre a parte de exposição por setor, esses são os top 10 setores com maior concentração no fundo. Se você perceber, os 3 maiores são tecnologia, bancos e empresas do segmento financeiro em geral e de consumo cíclico, como comida, bebida e outras coisas. E aí uma coisa interessante de você olhar também aqui é que uma boa parte da concentração, eu diria que um quarto, né, do fundo, ele é do setor de tecnologia, né, porque são grandes empresas que têm grandes capitalizações de mercado, são gigantes, né, então acabou pesando também muito hoje a parte de tecnologia. E agora sim chegou a parte que eu queria mostrar para você. Lembra do que eu falei antes, lá no começo do vídeo, de até mesmo a empresa com maior tamanho de mercado tem uma concentração muito pequena aqui nesse fundo? Pois está aí na tela, vocês conseguem ver agora. Para começar, das 10 maiores posições, só uma empresa não é americana, que é essa empresa de semicondutores de Taiwan. Outro ponto é que a empresa com maior concentração nesse fundo é a Apple, com 2,8%. Ou seja, se a Apple sumisse amanhã do mundo, você ia perder no máximo 2,80% da sua carteira. É uma diversificação impressionante que esse fundo traz. Além disso, a soma dessas 10 maiores posições dá 13,80%.
de concentração. Então é uma concentração baixíssima, como vocês podem ver. Só para você ter ideia, praticamente o mundo teria que implodir para você começar a ter uma dor de cabeça como investidor. Sobre dividendo, que muita gente gosta de saber, esse ETF, o ETF VT, paga dividendos? E a resposta é sim. Nos anos de 2018 e 2019, respectivamente, o fundo pagou 1,62 dólares e 1,88 dólares por cota desse ETF. O que em termos de dividend yield é baixo, menos que 2% se a gente comparar com a cotação atual desse fundo. E aí também, para quem não sabe o que é dividend yield, de forma bem resumida, é o quanto a cota te paga nos últimos 12 meses em porcentagem, se comparando com o preço da cota do ETF ou da ação que você tiver. E aí pode parecer baixo, como eu falei, mas para países com taxa de juros zeradas ou negativas, isso é um retorno até bem interessante. Sobre a cotação atual do ETF VT, no dia 6 de agosto de 2021, a cotação fechou em 105,19 dólares, que dá aproximadamente uns R$550 na cotação também do dia 7 de agosto de 2021. Pode parecer alto, mas várias empresas, como a corretora Avenue, têm um sistema que você consegue comprar uma fração da ação ou do ETF. Então você já consegue ter acesso à cota desse fundo de investimento com menos dinheiro. E aí eu também quero trazer aqui um gráfico que é mostrando o desempenho desse fundo nos últimos 10 anos. Então também vou voltar aqui para o computador e vou mostrar tanto essa valorização nos últimos 10 anos, quanto também vou fazer um comparativo com a nossa bolsa brasileira em dólares, né, para comparar uma cota que é dada em dólares com a bolsa de valores do Brasil também em dólares. Então, falando um pouco mais aqui da valorização desses últimos 10 anos, aqui é um gráfico que eu tirei desse site, o ETF.com, que mostra aqui como foi o desempenho da cota. Você vê que ela tem uma volatilidade muito semelhante ao da bolsa americana, né? Se você comparar o gráfico do VT com, por exemplo, o SP500, você vê que tem uma movimentação, uma volatilidade muito semelhante. Por quê? Porque uma grande parte da concentração desse fundo está no mercado americano, como a gente viu nos slides anteriores. E aqui embaixo, nessa parte, você vê o crescimento, o desempenho dessa cota. Por exemplo, nesse ano, até o momento, teve um crescimento de 13,54%. Se você pega dos últimos 3 anos de forma composta, que seria o índice CAGR, ele teria dado um crescimento de 13,97% ao ano, né, nos últimos 3 anos. Nos últimos 10 anos, foi um crescimento de 10,82% ao ano. Então, muito bom, muito interessante, muito legal mesmo, muito bacana. E aí aqui, como prometido, esse aqui é um gráfico do site TradingView, também vou colocar na descrição, caso vocês queiram analisar as cotações e tudo mais. E aí eu coloquei o gráfico do ETF VT nos últimos 10 anos, então de 2021 até ali 2011, e também o gráfico do EWZ, né, que seria o que representa a nossa Bolsa de Valores brasileira em dólares. Então, quando a gente compara aqui também a cotação desses dois, né? Então a gente vê que o VT, de forma global, investindo em 47 países, praticamente em todos os continentes, ele teve ali um desenvolvimento muito mais interessante e com uma volatilidade um pouquinho menor do que a bolsa brasileira, inclusive tendo uma recuperação muito melhor, né, nessa última crise que nós tivemos da pandemia. Não posso dizer o nome do que, mas todo mundo já sabe, porque senão o YouTube corta. Mas está aqui, ó, vocês conseguem comparar e conseguem ver, né? Então a nossa bolsa ainda não se recuperou bem, apesar da gente já ter batido uma máxima histórica recentemente em reais, mas em dólar ela ainda não se recuperou da sua máxima histórica, tá? Então aqui é muito interessante você também ver esse comparativo dessas duas cotas, né? Outra coisa também importante que é sempre bom lembrar que desempenho passado não implica em desempenho futuro. Mas se juntarmos esse desempenho, imagina, mais a valorização que o dólar teve na frente do real,
aí a gente vai ver que o desempenho que era bom ficou melhor ainda. Então eu penso que eu consegui trazer hoje boas informações sobre o fundo para ajudar você nas suas pesquisas e estudos como investidor. Esse ETF hoje compõe boa parte da minha carteira de investimento e eu estou bem satisfeito com o retorno e principalmente a tranquilidade que eu tenho ao investir, sem precisar fazer análises gráficas, sem dedicar tanto tempo a fazer análise e ler vários relatórios de várias empresas. Ele é um fundo para quem tem visão de longo prazo mesmo, coisa de 20 e 30 anos ou mais. Mas me diz aí, o que é que você achou desse ETF? Gostou? Investiria nele? Tem ideia de outros ETF que você também gostaria que eu fizesse análise aqui? Aí já, fala nos comentários que eu estou à disposição para gerar esse conteúdo, para fazer essa pesquisa, para trazer mais conteúdo bacana, massa mesmo para você. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e valeu!